Tá. Hoje, uma grata alegria, para a glória de Deus, estamos hoje recebendo a nossa irmã Débora Alves, esposa do Kleber, a mãe do Judá e do Felipe. Eles já são casados há 22 anos e eles estão no Malawi, África, há 8 anos. Ela já se converteu, entregou a vida para Jesus lá na Igreja Batista 33 anos atrás. Depois ela passou em outras comunidades, trabalhou em parceria com Jocum. Olha só, 33 anos de convertida, 30 anos como missionária. Então, acho uma caminhada, muito a repartir, mas ela acho que vai focar em Malawi, né, com certeza. Mas, uma das coisas, irmãos, ela já está há 5 meses aqui direto, sem voltar para casa. Ó, quem é mãe, quem é dona de casa, sabe, sair fora. Por quê? O marido está lá, mas ela está fazendo esse outro trabalho que é super importante, de ir visitar as igrejas, contar, talvez repetir, né, os relatórios. Muito obrigada. Seu esforço. Eu estava falando para ela que quando a gente fica internado no hospital, um dia a gente já não aguenta. A gente já quer logo voltar para casa. Irmãos, tudo isso faz parte desse amor a Jesus e amor, né, o que Deus tem colocado também. Enfim, vamos orar mais uma vez? Pode ser? Pai, muito obrigada, porque o Senhor levanta homens e mulheres, todos nós, como vaso de barro. Mas o Senhor é lindo, Pai. E chamando pessoas para trabalhos específicos, propósitos específicos. Muito obrigada hoje, a honra de termos a Débora conosco, poder repartir um pouquinho, Pai, de tantas coisas que eles têm vivido lá, e o desafio que faz parte, sim, da tua igreja. Como foi acabado de cantar, Pai, nós somos mesmo esse corpo, uma família só. Nos ajuda, Pai, a olharmos, assim como preocupamos com nossa família, assim como preocupamos com nossa igreja, o trabalho aqui. Pai, ajuda a gente a largar os olhos e perceber que em vários lugares o Senhor tem levantado irmãos e irmãs como a gente, Senhor, levando um trabalho à frente com a Tua bênção, com a Tua capacitação, renovação. Muito obrigada. Então agora, Pai, nós pedimos mais uma vez, enche a Débora com a Tua palavra, dá direção, clareza, que a Tua palavra encontre em todos os nossos corações férteis, terra boa, Senhor, para que haja frutos para a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Noemi. Bom dia, igreja. Então, eu sou bem caseira, eu gostaria muito de estar na minha casa. Mas eu tenho certeza que Deus queria que eu estivesse aqui hoje com vocês. Porque quando eu fui comprar a minha passagem, a gente tem que comprar ida e volta, né? E aí Deus colocou exatamente a data de volta no meu coração. Não era o que eu gostaria, tenho certeza que não é o que o meu marido gostaria também. Mas eu tenho certeza também que Deus queria que eu estivesse aqui com vocês hoje para repartir um pouco daquilo que nós estamos fazendo no Malawi. Quando eu falo nós, eu gostaria que você entendesse isso de uma maneira um pouquinho mais abrangente. Nós é Deus fazendo, porque se Deus não faz, o que eu faço não frutifica. É minha família fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer lá, mas eu também, a gente não faz sozinho. É nós juntos. Quando você ora e quando você contribui, nós estamos fazendo missões juntos. Então, hoje, eu quero contar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo lá no Malawi juntos. Amém? Vamos ler um texto, Efésios, capítulo 2, do verso 8 até o 10. Aquele homem bonito ali, ó, é meu marido. Pode deixar a foto lá. É meu marido. Então, quando eu vim, Kleber não pôde vir, porque nós somos uma equipe bem pequena, e Kleber ficou para poder fazer todo o trabalho. Quando a gente pensa em missões,
a gente pensa assim que missões é ir e evangelizar, mas tem muito mais além disso, né? A gente precisa fazer toda uma parte administrativa, fazer contabilidade, prestar conta para o governo, mexer com papelada. Então tem uma outra parte que infelizmente no momento nós não temos ninguém ajudando e Kleber está fazendo essa parte, por isso que ele não veio. Mas mês passado foi meu aniversário de casamento. E eu estava hospedada numa casa e a pastora da igreja falou: Débora, amanhã às 4h você tem que estar em casa com seus filhos, que vem alguém aqui visitar você não pode sair. Quando eu abri a porta às 4h, que alguém tocou a campainha, era meu marido. Então, a gente ficou muito tempo separado, ele veio, visitou a minha família, visitou a família dele e voltou. Tá? Então, por isso que ele não está aqui hoje, porque alguém tem que trabalhar, né, gente? Eu vim aqui para passear. Então, o bonitão ali é meu marido. Vamos ler lá, Efésios 2, de 8 a 10. Eu amo esse texto. Eu amo o livro de Efésios. Mas esse texto é muito especial para mim. Me mostra o propósito da minha vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura dele, de Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Nós somos salvos pela fé. E isso nem é motivo de orgulho para nós dizer: eu tive fé para ser salvo. Não, o texto fala que quem me deu a fé para acreditar em Deus foi o próprio Deus. Então não tem glória nenhuma nisso. A salvação é pela fé e é Ele quem nos deu essa fé. E a nossa salvação não vem através das obras que a gente faz. A gente não conquista a salvação da nossa alma, é de graça. Só para a gente manter o básico aqui, tá, gente? Mas nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as boas obras não têm a ver com a minha salvação. Mas a minha salvação tem a ver com as minhas boas obras. E aí é que eu queria mostrar para vocês quais são as boas obras que nós temos feito. Não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos, nós andamos nas boas obras. Lembra do Sermão do Monte? Quando Jesus está falando que vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e a gente não esconde a vela ou a lâmpada, né? Mas é para ser vista, e o objetivo disso é para quê? Para que é uma expressão maravilhosa dentro da Bíblia, que nos mostra o propósito de muitas coisas. E lá em Mateus 5,16, ele fala: para que as pessoas, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, tudo que a gente tem feito, no final das contas, é para glorificar o nosso Pai que está lá nos céus. E aí eu queria... Bem, alguém de vocês me perguntou, onde é o Malawi? Gente, eu também não sabia onde era o Malawi antes de morar lá. Pensa que é um lugarzinho esquecido pela humanidade, mas não foi esquecido por Deus. Deus tem se revelado no Malawi. É um país da África, fica mais ou menos do centro para baixo, é bem pequeno mesmo, você tem que ampliar o mapa lá com seus dedinhos para conseguir encontrar. E por que nós estamos lá? O que está no meu coração e no coração do meu marido é trabalhar com estudo bíblico. Nós temos vários pastores, várias igrejas lá, que os pastores ouviram o chamado de Deus para pastorear a igreja, mas não tiveram oportunidade de ir para o seminário. Tanto por questões logísticas, porque eles trabalham da roça, então se não planta, a família não come, então eles não têm também como largar a roça deles para ir estudar, e não têm condições financeiras. E também os seminários são em inglês. E a maioria dos pastores com os quais nós trabalhamos só falam Chichewa, que é a língua local, tá? Aí nós vamos até eles então.
nós trabalhamos numa localidade chamada Xiringane. Deus colocou no nosso coração um vilarejo específico e a gente tem trabalhado lá, tanto com o ensino bíblico com os pastores, quanto com a prática das boas obras também. Porque a gente ensina o evangelho, mas quando você vê a barriga das pessoas roncando, a minha não ronca, porque graças aos irmãos aqui no Brasil a gente tem o que comer em casa, mas a dos pastores e da família deles e dos membros ronca, que a igreja não tem nada. Então os pastores não conseguem viver das ofertas e dos dízimos que entram na igreja, tá? E aí a gente está ajudando eles então a melhorar a sua situação financeira. Então, Deus tem nos chamado para fazer algumas coisas por lá. Eu fiz uma cirurgia faz 1 ano e meio, fiquei 3 meses e meio de cama, e eu gosto de fazer alguma coisa com o meu tempo livre. E eu comecei a fazer crochê de uma maneira mais intensa e publicar no Face para vender. Vocês viram lá atrás, né, que eu vendo algumas coisas para ajudar na nossa situação financeira. E a diretora de uma escola me ligou e falou, eu nem conhecia ela, nem ela me conhecia, ela falou assim, você quer ensinar crochê para as nossas crianças? Eu falei, beleza. Assim que eu sair da cama, eu vou para a escola e vou ensinar crochê. É uma escola privada, mas é para crianças extremamente carentes, órfãos da AIDS, tá? Então, é uma escola que tem 400 e poucos alunos, e aí eu ensino crochê para eles. Várias crianças são muçulmanas. Quando eu fui lá conversar com ela, ela falou assim, eu fico muito triste porque as minhas crianças não conhecem Jesus. Você pode falar de Jesus para eles? Então, enquanto eu estou ensinando crochê, a gente tem falado de Jesus e eu tenho contado as histórias bíblicas para as crianças. Tem sido muito, muito bom. E para as meninas do vilarejo, eu tenho ensinado costura. Graças a Hollins, nós já distribuímos mais de 50 máquinas de costura, porque eu não ensino a costurar se eu não tenho a máquina para dar, porque o pessoal não tem condições de comprar. Uma máquina de costura lá custa uns 3 ou 4 salários mínimos, na realidade local de lá, tá? Aí, então, a gente dá a máquina, eu ensino a costurar, e assim a gente tem ajudado várias pessoas, né? As esposas de pastores, as filhas dos pastores. E a costura e o crochê tem sido uma oportunidade de discipular a igreja e evangelizar aqueles que não são alcançados. Uma das meninas ali da costura, na foto 2, a Maria, ela nasceu lá no vilarejo, não tem água na vila inteira, não tem energia elétrica, não tem estrada de chão, de pedra, tá? De pedregulho mesmo. Não tem posto de saúde, tem uma escola lá, a vida é bem difícil, não tem emprego. E a Maria, ela tem trabalhado com costura e a gente sempre tem falado sobre sonhos, sobre que Deus tem planos para a sua vida, Deus tem projetos para você. E a Maria acreditou nos sonhos de Deus para a vida dela. E apesar de nascer num lugar tão pobre, tão fora do mundo, gente, é diferente do que a gente está acostumado, né? O Lucas e a Rayane conhecem a realidade do sertão lá. A Maria agora, esse ano, ela foi fazer faculdade de enfermagem. Então, pensa num lugar onde não tem nada, Deus tem trazido sonhos no coração das pessoas. Através da costura também comecei a discipular a Elsa. A mãe dela vendia tomate na esquina. Ali no centro de São Paulo, eu vi um pessoal botando assim uns plásticos no chão e vendendo umas tranqueiradas lá. É assim o nosso comércio no Malawi, a maior parte do comércio é assim. E a mãe da Elsa vendia tomate na rua também. Morava numa casinha de barro, telhadinho de palha. Só que a Elsa é uma menina que se comprometeu com Jesus. E por causa do bom testemunho dela, a gente começou a discipular ela através da costura, a gente ensinar ela a costurar e discipular. O bom testemunho dela, ela foi encorajada a ir para a escola, ela começou a estudar, ela se formou em pedagogia, e a Elsa agora é a diretora da escola lá em Quelimane. Então, é um privilégio a gente ver Deus transformando a vida das pessoas. Vidas que estavam longe de Jesus, que não tinham
um compromisso com Ele, mas que nós estamos fazendo diferença na vida dessas pessoas. Ali no 3, estou ensinando as mulheres, as esposas dos pastores a fazer calcinha. A gente ganhou uma doação de elástico, aí comprei no brechó um monte de camiseta, tamanho grande, para a gente fazer de tecido, recortar, usar. No grupo 4, é uma outra organização missionária que eles também trabalham num outro vilarejo chamado Tiguândia, e eles também dão ensino bíblico para pastores e líderes, mas a ideia é a mesma da nossa, é dar alguma formação prática para esses pastores, para eles poderem fazer algum dinheiro pessoal, né? Então, eu ensino costura lá também, tá? Aqui é a nossa turma de costura, a Manes é uma bênção, tem servido muito a gente. Quando vocês forem lá nos visitar, vocês vão ver como ela é serva, ela é uma bênção de Deus. Lá atrás tem umas faixinhas de cabelo, é ela quem costura, tá? Então, quando você olhar as faixinhas, lembra que é ela que você está abençoando. Tá vendo a nossa máquina de costura ali? Extremamente moderna. Lembra que eu estou num lugar que não tem energia elétrica, então a energia que a gente tem é energia humana, tá? É a força das pernas. E é essas máquinas aí que a gente tem distribuído para o pessoal. Então, agora eu ensinei elas a costurar e de vez em quando eu vou lá para dar oficinas de costura. Então, tem bolsas lá atrás que foram elas que fizeram. A Berta é uma adolescente, tem umas necessaires pequenininhas assim lá, que foi ela que fez. E como que começou um pouco desse projeto de costura? Sabe quando a gente é rico no meio de uma comunidade muito pobre, todo mundo olha para você com a expectativa de receber alguma coisa, né? Então, eu sempre pensei que eu não era rica, mas a África me convenceu que eu sou. Gente, eu sou. Pensa que eu tenho torneira em casa, eu tenho energia elétrica, eu tenho uma cama com colchão, tenho celular, tenho televisão, eu tenho até carro, máquina de lavar roupa, fogão elétrico e um fogão a gás. Eu sou rica. Então, o pessoal sempre vem pedir muito, eu tenho expectativa de receber, né? Mas não dá para ajudar todo mundo. Já imaginou você dar para todo mundo que pede? Não tem condição. Aí a gente seleciona uns grupos. E veio uma menina já dos 16 anos, eu acho, me pedir material escolar. Eu falei, olha, desculpa, mas você tem pai e mãe, eu não posso ajudar. Pede para o seu pai, para sua mãe. Para a mãe nem tanto, porque a mãe faz serviço doméstico, não tem um emprego, né? Mas o pai dela tem. Aí ela falou, tia, eu já pedi para o meu pai. Eu falei, ok, ele não te deu por quê? O que ele te falou? Não, ele falou para eu fazer com os amigos dele o que as minhas amigas fazem com ele para ganhar algum dinheiro. Aí eu pensei, opa, eu preciso fazer alguma coisa por essas meninas. E assim nasceu essa coisa da costura, tá? Que começou com uma nutricionista que foi dar aula lá e ensinar o pessoal a trabalhar com polvilho e fazer farinha de mandioca. E quando ela tinha um tempo livre, ela aproveitou para ensinar a fazer fuxico. Sabe fuxico, aqueles quadradinhos, né, de costura à mão? E assim nós começamos fazendo bolsinhas de moeda com fuxico, e depois começamos a fazer bolsa e máquina de costura, e assim as coisas foram evoluindo. Mas tem sido a oportunidade dessas meninas fazerem algum dinheiro extra, de uma maneira digna. Então, um dia eu perguntei para Maria, para essa menina que foi fazer enfermagem agora. Eu falei, Maria, das meninas da igreja, quantas delas prestam algum favor ou algum agrado para o namorado em troca de um presentinho ou um dinheirinho? Da igreja, gente, não é do mundo, não. Maria falou assim, mais da metade. Então, você imagina que é uma situação muito triste, né? Eu não diria que a sem-vergonhice está associada à pobreza, mas que a falta de... que um buraco na barriga estimula a gente a pensar numa uma saída, estimula, tá? Então, a ideia é estimular essas meninas a terem
a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Então, não é só falar de Jesus, é dar a eles a oportunidade de progredir na vida também. E uma das coisas que eu amo é dar às pessoas oportunidade. E o que me realiza é de ver que muitos aproveitam as oportunidades que têm. Não é todos, a gente tem frustrações. A gente investe em pessoas, nem todo mundo corresponde, mas a gente continua indo, né? A Palessa é uma órfã, ela é muçulmana, e aí eu comecei com aula de crochê ensinando eles a fazer cachecol e touca. Aí você me pergunta assim, mas na África é frio? Em alguns lugares da África é frio, sim. Agora, quando você dorme numa casinha de barro, telhadinho de palha, cheio de buraco para passar o vento, você dorme numa esteirinha, aquela esteirinha de palha, no chão, com a barriga vazia, é frio, né? Então, dormir numa cama com colchão é bem mais quente, numa casa de concreto, tá? Então, o pessoal sente frio mesmo. Aí, ensinei eles a fazer o cachecol e o gorrinho. Eu poderia, com o dinheiro que eu gastei para fazer o cachecol e o gorro dela, ter comprado pronto no brechó e ter dado de presente. Mas eu teria perdido a oportunidade de sentar horas e horas com ela, falando de Jesus, discipulando, e eu teria perdido a oportunidade de ensinar ela a fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro extra também, tá? Então, às vezes, não é o que eu faço, mas é o objetivo que eu tenho atrás daquilo. Então, se você me perguntasse há 18 anos atrás, né? Porque a gente está morando no continente africano já há 18 anos, quase 19. Se você me perguntasse assim, você está indo para a África para ensinar costura? Eu falaria, claro que não. O que costura tem a ver com Jesus? Mas eu descobri que pode ter tudo a ver. Então, eu tenho um objetivo maior atrás disso tudo. Nossa conferência de mulheres lá, o pessoal canta, hein? Canta mesmo. E o louvor lá é diferente, a gente não tem um grupo de louvor. Alguém na igreja levanta, começa a cantar, todo mundo segue, aí outro levanta de outro lado, começa a cantar, todo mundo segue, a gente dança, e dança, e dança mesmo, até que o pastor vai lá na frente e fala, agora chega. Mas senão o louvor vai embora, porque o culto lá, 3, 4 horas de culto é o normal. O banda Catherine e os 3 filhos. Tá vendo ali a casinha dele? Ó, é de tijolinho à vista, tá? É o tijolo que eles mesmos fazem com a terra do seu próprio quintal. Na época da seca, eles vão fazendo os tijolos, vão estocando. Aí, umas 2 semanas antes de começar a chuva, que eu não sei como, mas geralmente a primeira chuva é 15 de novembro. Eu não sei como que isso funciona, mas geralmente é assim. Eles queimam os tijolos daí para poder fazer a casinha deles. O bando é o braço direito do Kleber. Ele tem sido uma bênção para a gente. Ele faz todas as compras para as cestas básicas que a gente distribui, visita os nossos idosos. Ele é semi-analfabeto. Aí se pergunta, o que eu posso fazer em missões? Há muitas coisas para fazer em missões. Se você tem estudo, se você tem faculdade, você vai trabalhar numa área. Se você não tem, você vai trabalhar em outra área. Mas todo mundo é muito bem-vindo no campo missionário. E eu queria aproveitar aqui e convidar vocês. Se você quiser doar a sua vida 1 semana, 2, 1 mês, 1 ano, 2 anos, minha casa está de portas abertas. Eu garanto roupa lavada, tá? E comida na mesa. O Banda, ele é o diretor da nossa escola, já fala um pouquinho da escola. Aqui é o estudo bíblico com os pastores, então a gente não trabalha com uma denominação específica, a gente trabalha com todas as denominações do vilarejo, tá? Aí trabalha com eles bastante com ensino bíblico. Os filhos dos pastores não têm escola bíblica para as crianças, que criança não vale nada. Quanto mais velho você é na cultura africana, mais honrado você é. Tipo, é como se seu espírito fosse mais forte. Então, se uma criança morre, pouca gente vai no velório. Mas se um velho morre, o velório é cheio. Eu sei que aqui no Brasil a palavra velho é meio pejorativa, mas da onde eu venho,
é completamente honroso. Se alguém me chamar de velha, eu vou dizer muito obrigada, porque é uma honra, entendeu? O pessoal não investe na vida das crianças, então não ensina nada para eles, porque eles não têm importância social. Eles só vão ter importância depois que casar e tiver filhos, porque é muito importante na cultura africana você ter filhos. Isso mostra já que você é um adulto. Então, ser adulto não tem tanto a ver com a sua idade, mas tem a ver com o ter filhos. Quando eu e meu marido fomos, a gente planejava não ter filhos ainda, porque a gente sabia que ia morar num lugar meio difícil, né? Então a ideia era ter filhos depois. Mas Deus falou conosco que era tempo de engravidar. E eu lembro que eu comecei a sentir muita vontade de ser mãe. Eu falei, Deus, eu tenho medo. É muita responsabilidade. Se o Senhor não está nesse negócio, tira esse sentimento do meu coração. E Deus só foi reforçando aquele sentimento, aquela vontade de ser mãe. Nós oramos e Deus falou, é a hora é agora. Eu coloquei esse sentimento no seu coração. Quando nós chegamos em Moçambique, Judá, meu filho mais velho, nasceu lá. Isso abriu muitas portas para o Evangelho, porque foi o primeiro casal missionário que teve coragem de ter filhos lá. No meu caso não foi coragem, foi falta de opção, porque eu passei os últimos meses de cama, não podia sair de lá mesmo, né? Eu pensei, se as africanas conseguem, eu também vou conseguir. E aí o Judá nasceu lá em Moçambique. Isso criou uma conexão com o coração dos locais muito grande, porque eles sempre falam, agora vocês são nossos, porque a gente tinha algo em comum. Então, na cultura africana é muito importante ter filhos, muito mesmo. Mas esses filhos só têm valor a partir do momento que eles têm os próprios filhos deles. Mas a gente acredita que Deus criou essas crianças, e por isso a gente tem trabalhado com o evangelismo com eles também. Ali, Judá, meu filho, nós temos usado o futebol para evangelizar. E também para ver, né, o quanto os nossos são crentes mesmo. Porque no futebol, muitas vezes, se revela o que está lá dentro. Mas depois do futebol, a gente tem podido... Nós tivemos um time na nossa casa, mas a gente tem um time na vila também. Então, depois do futebol, sempre tem uma palavra evangelística e um tempo de oração. Tem sido uma bênção. Um pequeno seminário de negócios, incentivando os pastores e as suas famílias a começarem um negócio local, porque às vezes, gente, eles não têm internet, não têm smartphone, um ou outro que tem, né? Mas quem tem, mesmo assim, não tem muitas condições de comprar internet, então usa de vez em quando. E aí fica meio fora de... acostuma, sabe, com aquela vida, às vezes não tem uma perspectiva de fazer uma coisa diferente. Então, a gente tem incentivado bastante o pessoal a ter um outro negócio, além de plantar milho, feijão, abóbora, mandioca e batata doce. Aqui nós recebemos uma equipe que foi para lá para fazer tijolos. Uma equipe de jovens aí, cheio de força, foram para lá fazer tijolos para construir a casa de um idoso. Distribuição de farinha de milho, depois do ciclone. Quando teve o ciclone, nós não tivemos muito vento, mas nós tivemos muita chuva. Então, choveu 2 semanas, muito pesado. Aí, muitas árvores quebraram por causa do peso da água constante. O milho, que estava já na hora da colheita, foi todo para o chão e foi perdido. O que o trigo e o arroz é para a gente... para eles é a farinha de milho, é o básico da alimentação. Nós, a Hollins, em parceria com a Igreja Presbiteriana, está fazendo um seminário de estudo bíblico bem formal para pastores. Aí foi nossa primeira turma, formamos 40 pastores de diferentes denominações. Então, são seminários que acontecem durante uma semana, em período integral, 2 vezes por ano. E o objetivo da gente formar essas pessoas é para que eles vão para outras localidades plantar igreja, principalmente entre os povos muçulmanos, tá? O Lemson foi no 2º semestre do ano passado, já tem 9 famílias congregando na igreja com eles, e é numa comunidade bem remota também, do vilarejo da onde ele saiu. Está vendo a esteirinha ali no chão? É uma esteirinha de caniço, é assim que no geral o pessoal dorme, tá? Tem sido uma bênção.
Fevereiro, começo de março, foi o batizado do pessoal que se converteu. Eu falo 9 famílias porque o alvo, quando trabalha com os muçulmanos, é a conversão das famílias e não dos indivíduos. Porque se o indivíduo se converte, a pressão da família às vezes é muito grande sobre ele. Mas se a família se converte como um todo, então a perseverança deles é muito maior. Aqui reunião também com os líderes locais, que a gente pode fazer com o desenvolvimento da comunidade. Nós temos plantado árvores, porque o pessoal lá não tem uma cozinha boa igual essa de vocês, não. Vocês vão ver quando forem me visitar, que como que a gente cozinha lá. 3 pedras, e a panela no meio, corta os galhos e faz fogo com lenha, tá? Então, o desflorestamento é muito grande. A gente ensinou os pastores a fazer polvilho e farinha de mandioca. Tivemos a nossa primeira colheita de mel o ano passado, porque não ocupa espaço, né, na terra o mel, tá? E eles podem vender e fazer um dinheiro extra também. Começamos com um projeto piloto lá de plantar pitaia, que também não tem muito espaço, não precisa muito espaço. Nós tentamos muitas iniciativas, nem todas dão certo, mas a gente continua perseverando, né? Porque Jesus não desiste da gente, desiste não. Então a gente também não pode desistir da comunidade. Nem tudo funciona, mas quando funciona a gente dá graças a Deus. Distribuição de farinha de milho, vem a enxadinha ali que o pessoal tem, é pequenininha. Eles têm muita dor nas costas, mas é o hábito lá, essa enxada bem pequena. A comunidade toda é rural e planta tudo mesmo na mão. Temos um programa de ajuda aos idosos. Por que a gente ajuda eles? Porque todos os idosos que vêm para o nosso programa já não têm mais condições de trabalhar na roça. Se você já trabalhou com a terra, na roça ou no jardim, você sabe que é pesado. E não é tão tranquilo para eles. Então, uma vez por mês a gente distribui uma cesta básica, afere a pressão deles, ora com eles, dá medicação para quem tem pressão alta e quando precisa a gente leva para o hospital. Tá vendo ali a cesta básica deles, ó? É arroz, feijão, tem óleo, ovo, soja, carne de soja. Carne de soja lá é muito barato e é nutritivo. Quando eles vêm para o nosso programa, a gente constrói uma casinha simples, com uma casinha de todo mundo na localidade, tá? Quando eles vêm para a gente, a casinha deles é muito pior que essa. Então, essa é uma casinha simples, com chão de cimento queimado dentro, às vezes de terra mesmo, mas não chove dentro. A gente dá uma cama, colchão, balde, bacia, porque lembra que tem que tirar água no poço, tá? Ela está segurando ali na mão, uma lanterna com painel solar, porque não tem energia no vilarejo. A gente compra roupa. Vocês vão ver, gente, eles não ficam choramingando. É um pessoal alegre, feliz, canta, dança, recebe a gente super bem. Apesar de viver numa situação financeiramente difícil, a gente vê que o pessoal assim, tem uma alegria interna que é muito grande. Para mim, me ensina muito. Então, quando a gente vai para a África, a gente pensa de fazer muita coisa. Mas quando a gente vai com o coração aberto para aprender, há muita coisa para aprender deles também. Porque eles me ensinam que a alegria da vida não está naquilo que a gente tem, mas naquilo que a gente é. Queria contar para vocês uma história. O ano passado eu ganhei muitos presentes maravilhosos. Um deles foi a oportunidade de vir para o Brasil visitar minha família, depois de 9 anos. A gente veio na pandemia, mas eu não consegui visitar minha família por causa do Covid. E outro presente que eu ganhei o ano passado, que foi muito bom também, foram 5 ovos. Um desses idosos, ele me deu 5 ovos. Veio numa sacolinha plástica dessa de mercado. Eu nem sei como, porque lá não tem mercado, não tem sacolinha plástica, não sei de onde que ele arranjou aquela sacolinha plástica, que é um bem precioso. Aí colocou farinha de milho dentro, para os ovos não quebrar, porque também não tem caixa de ovo, né?
e colocou os ovos ali no meio e me trouxe. Eu fiquei tocada, porque aqueles 5 ovos era toda a proteína de origem animal que ele e a família dele tinham para comer durante a semana, porque eu conheço esses idosos. A maioria deles, se tem 2 ou 3 galinhas em casa, é muito. Então, pensa, me lembra da oferta da viúva pobre, né? É uma coisa de tocar o coração da gente mesmo. O pessoal lá da vila é muito generoso. Essa é outra coisa. Você pensa assim, são pobres e miseráveis. São. Mas eles são generosos. Meu marido nunca volta para casa sem uma manga, sem um tomate, ou sem uma banana, ou sem um milho. Tinha uma época que eu ganhei tanta abóbora, que eu tinha umas 20 abóboras lá em casa. Nem sabia o que fazer com tanta abóbora. O pessoal sempre dá alguma coisa. Essa é uma coisa muito linda no africano, que eles têm um coração muito generoso. E eu, com eles, aprendi que generosidade também não tem a ver com o quanto eu ganho, mas tem a ver com quem eu sou. Então, eles têm me ensinado muito, muito mesmo. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de servir na África. E aí eu queria desdizer algo que tem sido ensinado para a gente dentro da igreja há muitos anos, que é difícil ser missionário. Essa é uma coisa que sempre se fala dentro da igreja e eu queria publicamente dizer que eu discordo. Que o que é difícil mesmo nessa vida é andar sem Jesus. Que ser missionário tem as suas dificuldades, claro que tem, não vou dizer que não. Mas você tem dificuldades na sua vida? Eu também. Você tem dificuldade no seu trabalho? Eu também. Você gostaria de ganhar mais? Eu também. Você gostaria de viajar mais? Eu também. Você gostaria de ter uma casa melhor? Eu também. Aí eu me pergunto, qual é a diferença de você e de mim? Entendeu? Deus te chamou para você ser um missionário, para você ser um profissional, para você glorificar o nome dele onde você está. E Deus me chamou para glorificar o nome dele em outro lado. Mas eu não me arrependo em momento nenhum. Faz 30 anos nessa caminhada missionária aí, e eu não me arrependo. E eu queria encorajar você, que se Deus tem te chamado para missões, não fica dando ouvido para o diabo, não, dizendo que não vale a pena, porque vale a pena. E não é tão difícil. A gente tem coisas muito mais difíceis na vida. Tomás e Aguida, a gente também presta ajuda para outros missionários. Tem missionários que são sustentados pela igreja, mas nunca recebem uma visita, um telefonema, uma palavra de encorajamento, nem nada. A gente precisa de ajuda também, gente. A gente também é gente, a gente também tem dificuldade, né? A gente também tem os nossos desafios e as nossas limitações. Então, como nós temos uma caminhada já aí de algum tempo em missões, nós temos ajudado outros missionários, encorajado eles também. E o Tomás e a Guida é um casal que já está há muitos anos em missões, trabalham com localidades também bem difíceis. E eu queria contar um mau testemunho da minha parte. Mas Kleber ajudou muito o Tomás no começo, sempre começar um pequeno negócio, né? Dava um dinheirinho para ele começar um pequeno negócio. Quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo, tipo assim, R$500. E não ia para frente. E dava um dinheirinho de novo para começar um negócio de vender peixe seco. Não dava certo. Para vender crédito de telefone, que lá é um negócio que funciona. Não dava certo. E sempre ia. Um dia eu falei assim pro meu marido, por que você não desiste dele já? Você tentou tanto, não funciona. Aí meu marido falou assim, sabe, Débora, Deus nunca desistiu de mim. Como é que eu vou desistir dele? E eu dou graças a Deus que meu marido não me deu ouvidos. Porque o Tomás é um missionário de longo prazo, eles são um exemplo para a minha vida de perseverança em meio às tribulações e às dificuldades da vida. Por que eu estou contando isso para vocês? Não desiste não, gente. Continua indo. Às vezes está difícil. Continua. Deus tem chamado a gente para discipular outras pessoas. Às vezes é um filho, às vezes é um parente, um irmão. Não perde o foco não, não desanima. Continua em frente, tá? Eu tenho aprendido com o passar dos anos a não desistir de ninguém. Porque a gente não sabe lá na frente
quantos desses vão dar frutos à frente? Se você me conhecesse quando eu era adolescente, você jamais iria pensar que um dia eu me converteria. E muito menos que eu seria missionária. Porque eu fui uma adolescente bem rebelde, bem namoradeira, uma tranqueira. É verdade, gente. Deus me deu o privilégio de voltar esse mês de março na igreja onde eu casei, lá na minha cidade. E eu estava falando na igreja, né? E falei exatamente essas palavras. E no final do culto, alguém veio me procurar. E a pessoa me abraçou e chorou. E falou: Débora, é verdade. Jamais eu ia pensar que um dia você ia se converter. Entendeu? Deus faz milagre. Então, não perca o foco de abençoar e de investir na vida de alguém, porque essa pessoa pode dar frutos. Eu sou a prova de que é possível. Aqui é o nosso centro comunitário lá, nossa festa de Natal com a nossa turma ali embaixo. A nossa casa de obreiros lá em cima, uma tem telhadinho de zinco, o que a gente descobriu que é uma péssima ideia. Aí a próxima a gente fez ela melhorada com telhadinho de palha, porque o telhadinho de palha é fresco, o de zinco esquenta demais. Então o pessoal não entende por que a gente que é rico constrói casa com telhado de palha, mas é porque é mais fresco mesmo. Tem sido uma bênção. E esse centro comunitário redondo ali embaixo é onde a gente tem usado para abençoar as pessoas. A nossa escola, a gente tem construído uma classe de cada vez. À medida que o dinheiro vai entrando, a gente vai construindo. Temos 4 classes pré-escolar, primeiro, segundo, terceiro, 225 crianças. Nós pagamos 2 professores e o governo paga os outros 2 professores. E o objetivo da nossa escola é falar de Jesus para essas crianças também, porque eles são o futuro. O nosso posto de saúde, que a gente começou a construir lá no vilarejo, porque o posto de saúde mais próximo é 2 horas andando. Aí imagina, o pastor Luiz não está bem, tem que andar 2 horas até o posto de saúde. É difícil, né? Não tem ônibus, lembra disso, não tem transporte público. E é isso. Eu queria agradecer vocês, porque nós estamos fazendo na África. E através das nossas boas obras, Jesus tem sido glorificado. E é isso que faz a gente ter um senso de propósito na vida. Saber que a gente tem trabalhado junto com Jesus. Eu trabalho lá, você trabalha aqui. Ninguém é mais importante que ninguém, ninguém tem um emprego melhor que ninguém. Porque o nosso objetivo é mostrar nosso Pai, nosso Deus, nosso Salvador, através daquilo que a gente tem feito. E aí eu pergunto para você hoje, e agora? Qual que é a sua resposta diante de tudo isso? Queria que a gente tivesse um tempo agora de fechar o nosso olho e de falar com Jesus. Talvez alguma coisa que precisa ser mudada lá dentro de você, talvez a sua perspectiva do mundo, talvez a sua perspectiva de quem Deus é. Não sei, mas eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui nessa manhã, porque Ele queria, através da minha vida e daquilo que eu tenho feito, falar alguma coisa com você. Fala com Ele, até daquilo que você não concorda, ou discorda, ou concorda, que Ele não tem problema nenhum, Deus não é inseguro, Ele não tem problema com as nossas discordâncias. Nosso Pai é bom. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de ser chamada por Ti. Obrigada porque um dia o Senhor colocou fé no nosso coração para crermos em Ti. E o Senhor nos deu vida eterna em Cristo Jesus. E obrigada porque nós podemos trabalhar contigo. É um privilégio trabalhar com o Senhor aonde nós estamos. E eu quero pedir que o Senhor encoraje os meus irmãos no trabalho deles, na casa deles, com a família deles, que o Senhor encoraje eles a continuar perseverando e tudo que eles têm feito, que seja para glorificar o Teu nome e te fazer conhecido.
para que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Jesus nas nossas vidas e não nós mesmos. E eu entrego essa manhã nas tuas mãos, com ações de graça no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar para vocês uma última história. Essa história é para exemplificar aquilo que eu falei hoje, tá, gente? Não é para me engrandecer, não. Uma das meninas que eu ensino crochê, a Miriam, ela é muçulmana. E no último dia que eu dei aula de crochê para eles, antes de vir para o Brasil, porque eu tenho meninos lá aprendendo crochê também. Eu dei lãs para eles, dei linha, lã e agulha, um chocolatinho, que foi o primeiro chocolate da vida daquelas crianças. E eu dei carona para a Miriam até a parada do ônibus, porque já era longe. Ela mora do outro lado da cidade, e eu moro para o outro lado da cidade, mas da escola até a parada do ônibus são 2 quilômetros. E eu dei carona para ela, e ela me deu uma manga de presente. Eu falei, Miriam, obrigada, mas a tia não está com fome. Aquela manga, a madrasta deu para ela de manhã, antes de ela ir para a escola, às 7 horas. Ela ia chegar em casa às 5 da tarde. E aquela manga era tudo que a família deu para ela comer. Como que eu vou pegar a manga dela? Mas ela falou assim para mim, ela me evangelizou. Ela falou, tia, você é tão boa para mim, eu também quero ser boa para você. Eu falei, Miriam, obrigado. Meu filho gosta muito desse tipo de manga que você me deu. Aí levei a manga dela para casa. Mas o que mais tocou meu coração foi o que ela falou para mim depois. Ela falou assim, depois que a senhora veio dar aula na escola para a gente, eu vi que o amor de Deus é real. E aí você pensa assim, eu só estou ensinando crochê. É só isso. Mas tratar as crianças com respeito, com amor, e falar do amor de Deus para eles, mostrou para ela que Jesus é real. Para uma menina que vem de uma família muçulmana. Para mim, valeu toda a aula de crochê que eu dei o ano passado. Então, eu queria encorajar você. Tanto faz o que você faz. Pode ser pequeno, pode não ter status, porque, afinal de contas, ser professora de crochê não tem status nenhum, né? E quando a pessoa pergunta assim, o que você faz, qual é a sua profissão? Eu falo, sou dona de casa. Não tem status. Mas aquilo que eu faço, se glorifica o meu Pai, então tem um propósito eterno. Que aquilo que você tem feito, que você veja a glória de Deus. Que as pessoas vejam a glória de Deus no seu trabalho. Amém? Muito obrigada. Zikomo Kwambiri, muito obrigado. Mulungu Akudaleitsene, que Deus abençoe vocês. Obrigada, pastora. Obrigada, igreja. Um privilégio estar aqui com vocês hoje.